Sabe aquela história que as crianças contam? Que no nosso tempo era mais fácil, as coisas eram mais simples. Então aqui são 5 fatos, 5 coisas que aconteceram na escola para nós provarmos para eles que no nosso tempo as coisas eram bem mais difíceis. Então vamos lá pro vídeo. Então essas 5 coisas que me lembram da escola, né, e ficaram bem marcantes. Eu tentei lembrar de várias, são várias, né, mas eu peguei as 5 que eram mais relevantes e que hoje, se comparado com a nossa época, nossa, os alunos têm um atendimento super especial. A primeira delas, a merenda. A merenda escolar, quando eu estudava, era assim, de segunda a sexta. Na segunda, nós tínhamos sopa. Então era um macarrãozinho, uma carninha para dar um gosto e o resto era água. Na terça, também era sopa. Na quarta, às vezes dava um ovo frito, né? Ou era ovo frito, um arroz e feijão. Na quinta-feira era sopa e na sexta-feira era sopa. Muitas vezes, às vezes 2 vezes por ano, assim que não me falha a memória, eles davam canecas de suco ou leite, né? Hoje as crianças têm leite todo dia de manhã, na nossa época era luxo, era raro. Então, às vezes era suco acho que de saquinho, igual de saquinho Tang. Então eles jogavam o suco lá no liquidificador, aquele liquidificador gigante, industrial, batia o suco e a gente ia passando, enchia a canequinha e ia tomando. Então, a merenda nessa época era assim, não tinha nada de feijoadinha, nada de cuscuz, de frango viradinho, de não sei o que, de feijão, macarrão com carne moída, com iscas de frango, não tinha nada disso. Então, na nossa época era sopa, 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 sopa. Quer, não quer, sai da fila. Outra coisa que eu me lembro também da época de escola, então a segunda coisa que eu me lembro, hoje em dia, as mães, né, muitas vezes os alunos, meu filho perdeu o ônibus escolar, o ônibus não parou no ponto. Então quem se lembra aqui, ou até mesmo quem está reclamando muitas vezes, na nossa época não tinha ônibus, era tudo a pé. Então, eu lembro que quando eu morava em Limeira, para nós irmos para a escola, eram 2 quilômetros, né? Para ir para a escola, eu estudava no SESI número 1 ou 3, eu não me lembro agora. Estudava no SESI e 2 quilômetros para voltar. Então, não tinha essa, eu vou esperar o ônibus ou o ônibus escolar, quando eu sair da escola, ele vai me levar embora. Não, era perna para quem tem. Então, não tinha o que reclamar, era todo mundo igual. Ou você ia a pé ou você não ia para a escola e tomava uma surra da mãe em casa. Então, o melhor era ir. Ia no verão, no sol escaldante, então ia beirando o muro do trajeto das casas para não chegar lá suado, né? Porque a vergonha de chegar suado na escola e já existia desde essa época. Ou na época de chuva, né? Ou quando chovia. Ou faltava da escola, se a mãe, logicamente, deixasse, né? Ou se não, chegava meio que molhado, mas também nessa época nós já tínhamos vergonha de ir de guarda-chuva. Então nós íamos de guarda-chuva e depois tentava esconder o guarda-chuva em algum lugar. Então não é muito diferente do que os alunos fazem hoje, que é um absurdo. Eu vou de guarda-chuva na escola, então eles têm vergonha, mas essa vergonha também já era antiga. Mas a prioridade era ir para a escola. Se não fosse, se não fosse para a escola ou ficasse com muita invenção para a mãe. Era o chinelo, a cinta, a varinha da goiabeira que descia nas costas. A terceira coisa que eu me lembro da escola era que toda quarta-feira nós íamos para a quadra no final do período para cantar o hino nacional antes de ir embora. São coisas que não acontecem
hoje em dia, né? Não são em todas as escolas e nas escolas, né? Que nem eu tô tentando na escola aí, mas as pessoas não respeitam. Mas nós, desde pequeno, nós aprendíamos. Toda quarta-feira era o dia do hino nacional. E quem não se lembra ainda que atrás de todo livro de escola tinha a letra do hino nacional, né? Para aquela turma que não sabia cantar ou esquecia na hora, então nós no livro didático, atrás do livro, tinha a letra do hino nacional para nós acompanharmos a música e não esquecermos, tá? Então, era bem engraçado, coisa que não tem nos livros didáticos atuais, não tem o hino nacional. E não bastasse nós sabermos o hino nacional, tinha o hino da... todos os outros hinos, né? O hino da independência e lá vai. Eram 3 hinos que nós tínhamos que decorar, era a máxima. Outra coisa também que até minha esposa ajudou a recordar é que todo caderno de escola não era esse desleixo que é hoje. Escrevo de qualquer jeito no caderno. Não. Todo caderno de escola, ele tinha que ser encapado, né? E parece que a mesma capa para todo mundo. É um xadrezinho básico. Eu não sei se era o mais barato na época ou a mãe nossas mães achavam o mais bonito, mas praticamente era igual para todo mundo, né? Até eu conversando com a minha esposa, eu morava em uma outra cidade, ela morava aqui em Piracicaba e até ela que falou, era aquele xadrezinho básico, depois eu vou colocar as fotos aqui. Então praticamente todos os cadernos, eles eram encapados iguais. E aí se não encapasse, a professora pedia para ver se o caderno estava encapado e a nota também, ela era colocada conforme o cuidado que você tinha com o seu caderno. Então, essa coisa eu me lembro bem, era bem engraçado. Os cadernos eram todos bem parecidos. A quinta coisa que eu me lembro, que é bem diferente, é que quando eu já estudei num colégio de freira, né? E antigamente nós tínhamos castigo. E eu lembro que nesse castigo nós tínhamos que ficar olhando para a parede. Muitas vezes o período inteiro. Então se a aula começasse às 7 da manhã e você tivesse a felicidade ou a infelicidade de aprontar às 7 da manhã, você ia ficar até 11h30 olhando para a parede. Muitas vezes você ficava só olhando para a parede, mas muitas vezes você ainda tinha, né? E eu achava até melhor você ficar, quando 4 pessoas, né, aprontavam junto, já foi o caso, né? Muitas vezes 3 cantos da sala não bastavam, o outro tinha que ficar atrás da porta olhando para a parede. Eu acho que essa daí era até a melhor posição, porque ninguém ficava tirando sarro seu ou te olhando, então ficar de castigo atrás da porta era o melhor negócio. O restante ficava olhando para os outros cantos da sala, enquanto os outros alunos, né, ficavam perturbando ou encarando você, né, com aquela cara de, sei lá, como você fosse um criminoso e alguma coisa. Então, a nossa época era bem diferente dos dias atuais. Todos os pais até comentem aqui embaixo, a nossa época era muito mais difícil. E sem imaginar, né, teria um bônus aqui, sexta coisa. Hoje o governo, ele dá tudo. Ele dá o caderno, ele dá a apostila. A nossa época não. Era ir na papelaria, era R$1 o lápis, sei lá, o preço que fosse, você tinha que ter os cadernos, você tinha que ter o seu lápis, tinha que ter a sua caneta. Então hoje em dia isso é dado. Então até uma sexta coisa que os alunos hoje têm mais fácil. Na nossa época não era totalmente diferente. Então, a nossa época, sim, né? Era muito mais difícil do que é hoje. Antes, nós também... Sétima coisa, eu lembrei agora. Para fazer um trabalho escolar, nós tínhamos que pegar a enciclopédia ou ir na biblioteca municipal. Hoje em dia, não. Você abre o celular e já tá lá a pesquisa. Então, sim, declarado. Eu gostaria até que os pais deixassem comentário ou se lembrar de alguma outra coisa que aconteceu com eles. A nossa época, né, 20 anos atrás, 25 anos atrás, eu tenho 30, vou fazer 36 anos, então 25 anos atrás, 30 anos atrás, as coisas eram muito mais difíceis. Galera, obrigado,
um vídeo aí para descontrair, espero que gostem.